Então, combinação aqui. Semana que vem eu vou traduzir o Mingyur Rinpoche no domingo, né? No evento dele na Tibet House. Então eu não vou poder, a gente não vai poder se encontrar aqui, a Flori vai estar aqui também, né? Em São Paulo. Então a gente vai poder se encontrar. Aí a sugestão é que eu vou postar o áudio da prática de chuva de bênçãos, que seria o primeiro domingo do mês, né? Que a gente tinha combinado de fazer a prática de chuva de bênçãos, né? Se vocês puderem reservar mesmo esse horário, sabe? Para fazer a prática, seria bem legal, assim, porque daí sustenta a energia do horário, sabe? Então, vocês fazem cada um na sua casa, né? Separados, assim. Mais às 6 horas faz a prática de chuva de bênçãos e assiste de novo o Lama a partir do ponto que a gente vai estudar agora, porque é muito importante essa parte que a gente vai estudar hoje, né? Então, eu passo direitinho o ponto do vídeo, e passo o áudio da chuva de bênçãos, e daí a semana que vem, às 6 horas, todo mundo na sua casa faz a prática ao mesmo tempo, como se estivessem juntos, né? Caso aconteça de eles conseguirem organizar a transmissão do ensinamento do Mingyur Rinpoche, eu aviso todo mundo entra e assiste a transmissão do ensinamento dele, mas eu tô achando que não vai rolar, porque vai ser num hotel, a gente não sabe a qualidade da internet do hotel, então muito provavelmente não vai rolar. Fala, Darcy. Você tem aí à mão, se você puder depois, o link para essa palestra, que Não tem talvez eu mais, vá... gente. Tá lotado e a gente não sabe se vai ter transmissão. Tá lotado faz Tá tempo, bom. né? Abriu, fechou. Assim, muito rápido. Não tem jeito. Tá bom, fofuras? Então é isso para semana que vem, tá? Cada um faz na sua casa e se por acaso for mesmo ser transmitido, eu aviso. Daí todo mundo assiste juntos o Mingyur Rinpoche, né? Mas, Bacana também. para o Darcy, só falar que o que foi anunciado agora essa semana na agenda do Dharma, você recebe as mensagens da agenda do Dharma? Ah, porque lá teve um anúncio de uma palestra igual essa que vai ter na Tibet House em São Paulo, vai ter no Rio de Janeiro também. Só não lembro que dia. O G, vai ter umas palestras no sábado, que a gente vai estar em São Paulo. O tradutor é Cavalcante. Você conhece esse Cavalcante? Não, acho que é a Dani que vai traduzir. Não sei. É a Dani normalmente que traduz o Mingyur. Eu só vou traduzir essa da Tibet House. Também achei que devia ser a Dani, mas por fim vou traduzir. A Flori postou aqui a agenda do Mingyur Rinpoche aqui. Mas assim, a maior parte tá lotado assim ao vivo, né? E acho que também para transmissão precisa se inscrever. Então precisa ficar atento aí à agenda dele. Tem só a possibilidade online, aí é legal, porque você pode fazer online, né? Mas online não é entrar na hora, entendeu? Precisa se inscrever também. Então precisa também prestar precisa se atenção nas inscrever, datas aí. Então tá bom, fofuras, combinado então. Então vamos começar. Vou trancar o vídeo, o microfone. Então a gente vai fazer as preces, daí recitar uma aula de mantra, daí seguir direto para a prática, que vai ser uma prática de não meditação. Tá bom? Então vamos lá. Ops. A gente faz uma vez em português, uma vez em tibetano e uma vez em silêncio, trazendo o sentido da prece para o nosso coração. Namô. No Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das 3 joias. Eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Namo Lama Deshe Dupeku Concho Sungi Ranjin La Dagdan Dodru Senche Nam Janchu Bardu Kapsuchi. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar. Cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo.
Semke drowa kodom to lama sangye drupneni. Ganla gando trinle ki drowa dam chao. Hum. Na fronteira noroeste do país de Georgiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Uge Nubjan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Ngadrumye Pema June Shesudra Kordo Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapche Sheksu So Guru Pema Siddhi Hom Hom Orgen Yuge Nubjan Sam Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Modrumye Pema June Shesudak Kordo Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jenge Lapche Sheksu So Guru Pema Siddhi Hom Hom Orgen Yugi Nubjan Sam Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Modrumye Pema Jone Shesutra Kordo Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jenge Lakche Sheksu So Guru Pema Siddhi Hom. Agora, enquanto nós recitamos o mantra do Guru, nós sentimos que nós e todos os seres recebemos as bênçãos de Guru Rinpoche. Om Ahom Vajaguru Pema Siddhi Hom, Om Ahom Vajaguru Pema Siddhi Hom, Om Ahom Vajaguru
Agora, então, nós recebemos as 4 iniciações, como indicado nessa imagem, de uma sílaba Om, na testa de Guru Rinpoche, irradia uma luz branca que penetra pela nossa testa, preenche todo o nosso ser, purificando todas as ações negativas de corpo. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, irradia uma luz vermelha que penetra nossa garganta, permeia todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de fala. De uma sílaba Rum azul no coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul que penetra pelo nosso coração, permeando todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de mente. E por fim, dos 3 pontos do Guru, irradiam as 3 luzes que penetram simultaneamente os 3 pontos nossos, purificando simultaneamente todos os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. O Rinpoche, então, a nosso convite, passa para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, penetra o nosso canal central e nós nos fundimos em corpo, fala e mente. Guru Rinpoche. Nós repousamos por alguns instantes. Agora, se você quiser mudar de posição para fazer a prática, fica à vontade, nós vamos começar a prática. So those were direct pointing out instructions to see your own face. Então, essas foram instruções diretas, essenciais para nós enxergarmos a nossa própria face. So please find a comfortable posture and we will turn to non-meditation, or at least a path to non-meditation. Então, encontrar uma postura confortável que nós vamos fazer uma prática de não meditação, ou pelo menos um caminho para não meditação. Let's return now with very few words to laying the foundation of settling body, speech, and mind in the natural states, as we have done before. Então, agora com menos palavras, nós voltamos então a estabelecer a fundação, de estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais.
Now, in the remainder of this session, we will be guided by the words of Padmasambhava himself as he presented pointing out instructions on identifying pristine awareness as presented in the text, Natural Liberation. E agora, durante o restante desta sessão, nós seremos guiados pelas palavras de Padmasambhava, quando ele apresenta a sessão Identificando a Lucidez Prístina, no livro Natural Liberation. This was a dharma, or a treasure, that was discovered in the, I believe it was the 14th century. Teachings of Padmasambhava himself that were like a time capsule that became available then and now to this day. And I've received the oral transmission and commentary on this from Gyatra Rinpoche. Então, esse foi um terma, ou um tesouro, que foi como uma cápsula do tempo do século XIV, e que nós recebemos comentários, instruções orais, ensinamentos de Gyatra Rinpoche neste momento. So now let Padmasambhava guide us. E agora Padmasambhava nos guia. And he says, oh, now steadily observe this consciousness at the time of placing the mind steadfastly and without modification. Padmasambhava diz, agora observe firmemente esta consciência enquanto posiciona a mente com firmeza e sem modificações. Oh, once you've calmed the compulsive thoughts in your mind right where they are, and the mind is unmodified, isn't there a motionless stability? Well, this is called shamatha, but it is not the nature of the mind. Uma vez que os pensamentos compulsivos tenham se acalmado em sua mente, exatamente onde eles estão, e a mente não seja modificada, não existe uma estabilidade imóvel. Isso se chama shamatha, mas não é a natureza da mente. Now steadily observe the very nature of your own mind that is being still. Agora, observe firmemente a própria natureza da sua própria mente, que permanece imóvel. Is there a resplendent emptiness that is nothing, that is ungrounded in the nature of any substance, shape, or color? That is called the empty essence. Não existe um vazio resplandecente que não é nada, que não está enraizado na natureza de nenhuma substância, forma ou cor. Isso é chamado de essência vazia. Isn't there a luster of that emptiness that is unceasing, clear, immaculate, soothing, and luminous
as it were. That is called the luminous nature. Não existe um brilho nesse vazio que é incessante, claro, imaculado, tranquilizador e luminoso, por assim dizer? Isso é chamado de natureza luminosa. Its essential nature is the indivisibility of sheer emptiness, not established as anything, and its unceasing vivid luster. Such awareness is resplendent and brilliant, as it were. Sua natureza essencial é a indivisibilidade da vacuidade pura, não estabelecida como sendo coisa alguma, e de seu brilho vívido e incessante. Tal consciência é resplandecente e brilhante, por assim dizer. It is not grounded in the nature of any shape or color, so it is free at the extreme of substantialism. Não está enraizada na natureza de nenhuma forma ou cor, portanto é livre do extremo do substancialismo. While it's non-existent, it is a steady, clear, natural luminosity that is not created by anyone. So it is free of the extreme of nihilism. Embora seja inexistente, é uma luminosidade natural, clara, constante, que não é criada por ninguém. Portanto, é livre do extremo do niilismo. It did not emerge from a certain time, nor did arise from certain causes and conditions. So it is free of the extreme of birth. Não emergiu de um determinado tempo e nem surgiu de determinadas causas e condições. Portanto, é livre do extremo do nascimento. This mind does not die or cease at a certain time. So it is free of the extreme of cessation. Essa mente não morre e nem cessa em um determinado momento. Portanto, ela é livre do extremo da cessação. While it is non-existent, its unimpeded creative power appears in all manner of ways. So it is free of the extreme of singularity. Embora seja inexistente, seu poder criativo desimpedido surge de todas as maneiras. Portanto, é livre do extremo da singularidade. And although it appears in various ways, it is liberated
without having any inherent nature. So it is free of the extreme of multiplicity. And thus it is called the view that is free of extremes. Embora surja de várias maneiras, ela é liberada, sem ter qualquer natureza inerente. Portanto, ela é livre do extremo da multiplicidade. Assim, ela é chamada de visão que é livre dos extremos. This alone has been created by no one, but is self-arisen, primordial, and spontaneous. So it is called primordial consciousness. Esta por si só não foi criada por ninguém, mas é autossurgida, primordial e espontânea. Por isso é chamada de consciência primordial. Such awareness as this does not originate from the profound instructions of a spiritual mentor, nor does it originate from your sharp intelligence. Primordially and originally, the natural character of the mind itself exists just like that. But previously, it has been obscured by connate ignorance, so you do not recognize it or ascertain it. You are not satisfied and you do not believe. Uma consciência como esta não se origina das instruções profundas de um mentor espiritual, nem se origina de sua inteligência afiada. Primordialmente e originalmente, as características naturais da mente em si existem exatamente assim. Mas antes, ela estava obscurecida pela ignorância inata, de modo que você não a reconhecia e nem determinava, não se satisfazia e nem acreditava. Until now, you have remained in confusion. But now grant it to the master of wealth. Know your own nature. Know your own flaws. That is called identifying the mind. E assim até este momento, você permaneceu na confusão. Mas agora, conceda ao mestre da riqueza. Conheça sua própria natureza. Conheça suas próprias falhas. Isso é chamado de identificar a mente. So now for the remaining minutes of this session, we return to the pith instructions by the Lake Manvatra that we've already read.
his fifth instructions on meditative equipoise. E agora, nos últimos minutos desta sessão, nós retornamos então às instruções essenciais do Vajra nascido do lago, sobre o equilíbrio meditativo. Motionlessly, rest your body without modification, like a corpse in a charnel ground. Sem se mover, mantenha o seu corpo sem modificação, como um cadáver em um cemitério. Silently rest your voice without modification and without speaking. Silenciosamente, deixe a voz repousar, sem modificação e sem falar. And loosely rest your mind without modification in its own place. E deixe a mente repousar, solta e sem modificações, em seu próprio lugar. It is crucially important to apply yourself to these 3 points, devoting yourself to practice without faltering throughout the 3 times. É extremamente importante esforçar-se nesses 3 pontos, dedicando-se à prática sem esmorecer ao longo dos 3 períodos.
Como todas as práticas, essa deve ser a mais importante. Cada prática que a gente faz, eu tenho a sensação de que é a mais importante, né? Mas, amores, essa prática, claro que é linda, né? Uma instrução de Guru Rinpoche, né? Do Natural Liberation. Mas é estabelecer o corpo valer a mente nos seus estados naturais, né? Mas a gente acha que tem que fazer outra coisa, a gente acha que, sei lá, tem que mexer o corpo, tem que falar, tem que correr atrás dos pensamentos, né? No fim, parece muito simples, né? Penetrar a natureza da mente, mas por alguma razão a gente não faz, né? Parece muito simples. E, na verdade, é. Tava querendo ver se eu acho um vídeo da Jetsuma, não sei se a gente já viu juntos aqui. Um vídeo da Jetsuma sobre natureza da mente. Deixa eu ver se eu acho aqui, a gente vê juntos. Vídeos. É um vídeo curtinho, tem 6 minutos. Vamos ver? Juntos? Quem que tem coragem de falar não, né? Que pergunta mais imbecil a minha, né? Tem como, né? Como assim, né? Falar não. Vou só fechar os microfones aqui de novo. Então, é esse vídeo aqui, ó. So everything which comes into our mind, if we recognize it in the moment that it arises, if we accept it, we can then just let it go. We don't have to hold on to it. We don't have to give it energy. We don't have to be swept away. We are on the riverbank looking at the river flowing. We are not right in the middle of the river being swept along. We can all do this. The nature of the mind is naturally knowing. Without that, we would be dead. So all we have to do is go back to what we really are and stop identifying with the wrong thing. There was a very great Thai forest master called Ajahn Chah. And recently I was reading his biography. And in that, when he was in the forest training under several masters, at some point he came to exactly this. He realized that basically the mind, I wish I had it, I should have brought it with me. He puts it very succinctly. But that the mind basically is that which is known and that which knows. And the whole point is simply to dwell with that which knows. Start identifying with that which knows and stop identifying with the known. That's all. It's so easy. Really, I mean, 98% of your problems are solved, if not 100, just by doing that. But we don't do it. It's interesting that we don't do it. When one is in the presence of a very great Lama with whom there is a deep karmic connection, it can happen that if one's own mind is very open and receptive, completely without expectations, but very open, he can give what is called, in Tibetan it's called ngotro. It means like pointing out, introducing you. And he can introduce you to the nature of the mind. He doesn't give you anything. You already have it. And it's a very simple experience. It's nothing, it's not, you know, rainbow lights and trumpets. It's very simple, but in that moment, just for a moment, everything falls apart. And there is just that moment of total naked awareness. It's extremely simple.
It's so simple that you can miss it very easily because we always expect that somehow it's going to be some really great experience, something really... And normally it's so plain, so bare. That almost people might think that can't be it. One time, one of our yogis up the hill was giving a lung, an oral transmission of one very famous Dzogchen text. Dzogchen is the mind training of the Nyingmapa school. And he was, of course, reading it out. And then he stopped and he said, you know, the problem with these kind of books is that it makes it all sound very high and very far and very fantastic. And it's so simple. It's so right here. And so you're looking out there in the future for some incredible thing to happen. And all the time, actually, moment to moment, it's already happening. But we don't recognize it. You see, every time you hear a sound, everything you see, you can only see, you can only recognize a sound because of awareness. If we had no awareness, we would be like a corpse. But we don't recognize that awareness because we're so fascinated by our senses. Do you understand? Because we're so captivated by this panorama outside and all the panorama inside, all our thoughts and memories and daydreams and hopes and dreams, we miss the fact that behind all that is the knowing of it. É muito bom esse vídeo. Eu já estou postando lá no nosso grupo para a gente poder ver de novo. Não é muito bom? Deixa eu ver, o Vinícius disse, como disse, Sarahá, tão perto que não conseguimos ver. E o Márcio mandou o stop it identifying, né? Então, amores, é muito simples mesmo, não sei por que a gente não vê. Talvez porque a gente acha que é muito complicado, né? Daí a gente acaba que não... Realmente não vê. Mas... Fala, Márcia, quer falar alguma coisa? Marcele? Não. Tá, então tá, vamos para o texto nosso, porque a gente vai, né, a gente ainda tem bastante desse trecho aí do vídeo 4 para estudar, então a gente vai voltar para esse tema várias vezes, né? Mas é bom a gente entender, né, a gente se lembrar que todo ponto do Dharma é reconhecer a natureza da mente, né? É só para isso que a gente estuda o Dharma. Né, para reconhecer a natureza da nossa própria mente. Porque daí, como o Lama vai explicando nesse vídeo 4, tudo está ali dentro, não precisa nada além, né? A perfeição de todas as qualidades já está ali presente, né? A gente não vai precisar fazer mais nada, está tudo ali, só vai manifestar, né? A partir da própria natureza da mente, né? O que vocês acham, Chuchu? Vocês estão tudo quietão, assim... O que está acontecendo? Vocês estão... Marcinho, está melhor, querido? Estou bem melhor, gente. Estou pronto para outro corona já. Não fale isso! Não fale isso! Não. Mas hoje foi o dia que eu acordei melhor, assim, quase 100%. Quase zerado. Beleza. Mas estou maravilha. Que beleza! Fala, Aninha ou Paulo, não sei bem. Eu estava ouvindo ela falar, né? E tudo parece assim, né? Porque ela fala, é tão singelo e simples,
E mesmo em todos os ensinamentos, são tantas nomenclaturas e entra por Vipassana, sai do não sei quem, vai para não sei quem, sai por tudo quanto é lado. Eu fico pensando, Jesus do céu, isso deve ser um barro, né? Você tocar uma coisa, porque, né? E de uma certa maneira ela está certa quando ela fala, quando chega à conclusão é que tantos ensinamentos, às vezes pode ser até um bloqueio se você não Pode, eu acho também. não clarear a coisa e falar, É. não, pera. É que eu acho que tem as duas coisas, sabe, Aninha? A forma que eu penso, né? É que a gente precisa de todo dessas informações, né? De todo esse conteúdo, vamos dizer assim, teórico, né? Mas tem uma hora que a gente, acho que mesmo precisa, sabe? Falar, tá bom, já esgotou aqui, agora eu vou... E aí pode ser que a gente tenha uma base de onde a gente pode, teórica, né? De onde a gente pode ver experiencialmente, assim, o que a gente aprendeu teoricamente, sabe? Acho que a gente precisa das duas coisas, né? Sim. As pessoas que têm faculdades mentais superiores, como a gente vê nos textos do John Limpa, não, né? O professor olha para a cara delas assim, elas já, né, reconhecem naturalmente, né? Tipo, o Buda mostra uma flor, Mahakasyapa atingiu a iluminação, né? Olhando para uma flor de Umbanda, assim. Como no nosso caso, a gente vai precisar fazer outras coisas, né? Estudar, gerar méritos, né? Purificar os karmas, o obscurecimento, blá, blá, blá. Mas acho que, mas para mim, o que eu penso também é que o reconhecimento o que eu penso não, o que o Lama fala, o que a Jitsuma fala, não sou eu que penso também. Mas o reconhecimento da natureza da mente não é gradual, ele não é teórico, né? É cognitivo, ele é. Mas para fazer isso precisa de muita coisa às vezes, né? Só para a gente falar, né? Gê, sabe o que eu pensei agora também? Seria possível, assim, sem gerar méritos e tudo, uma pessoa de faculdade, sei lá, mental superior, passar por ter essa coisa? Não, é que a pessoa de faculdades mentais superiores, ela já gerou muito mérito. E já purificou muito obscurecimento, né? Essa coisa de faculdades mentais superiores, medianas, inferiores, tem a ver com o momentum de prática, sabe? Assim, a pessoa que é de faculdade... tem a ver com o amadurecimento na prática, na verdade. Não é uma coisa que você nasce assim ou não, né? Assim, você já amadureceu muito, já ralou bastante, né? E aí, em determinado momento, você está pronto para receber essa transmissão direta, mente a mente, às vezes, ou como a Jetsuma... Como aconteceu com a Jetsuma, né? Vamos combinar? Jetsuma, com certeza, ela reconheceu a natureza da mente e para ela não foi nem um pouco difícil, né? Mas o que essa bicha já ralou em outras vidas, né? E nesta, né? Também. Os milhares de anos que ela ficou na caverna, ela sozinha, pensa. Então, não é bem uma coisa assim, né? Ou você nasce assim, ou você não nasce assim, né? Assim, já tem uma grande quilometragem ali por trás das faculdades mentais superiores. Não é uma coisa dada, né? Esse é o ponto, né? Peraí, só um pouquinho. Fala, Flor. Depois o Vinícius tinha levantado a mão, aparecido, desapareceu, não sei o que aconteceu com ele. Fala. Vou aproveitar que é exatamente isso que tu falou aí, né? Que no próprio caso da Jetsuma, nesta vida, ela mesma, ela fez todo um processo, ela passou 12 anos em retiro sozinha na caverna, em cima da montanha. Então, assim, na verdade, o que ela está querendo dizer assim, é tão simples, mas a gente não consegue confiar nisso, né? E aí a gente não está maduro para ouvir essa instrução, porque os mestres estão dizendo isso o tempo todo. Mas a nossa mente vem com todas essas dúvidas, incertezas. Quer fazer outra coisa, né? Não, eu quero fazer um retiro com não sei quem. Não, eu quero fazer... Então, para lembrar que a Jetsuma passou 12 anos lá numa montanha... sozinha. Sozinha, quase morre, inclusive, né? Então, só para lembrar. Fala, Vini. Cadê ele? Oi, Jane. Oi, pessoal. Acho que a maioria de nós deve se lembrar, já ouviu falar daquela historinha que geralmente é contada sobre o Patrul Rinpoche. No livro do Matthieu Ricard, ele conta essa historinha, aquele livro Vagabundo Iluminado, que uma hora o Patrul chama o discípulo mais próximo dele para dar uma instrução chave de Rigpa, e ele sente que ele vai dar uma instrução chave para ele. E aí eles dois se deitam um ao lado do outro e o Patrul fala para o discípulo, né? Olha, tá ouvindo
os cachorros lá no lado do mosteiro latino, e ele diz, não, tô ouvindo. É isso. Pois E aí, é. é isso. Tu vê, é tão simples, né? Mas, Tá ao ouvindo mesmo cachorro latindo? A gente tá ouvindo cachorro latindo toda hora, né? Mas a gente acha que é o cachorro que tá latindo. mas ao mesmo tempo, sabe o que eu acho, Jair? É que o seguinte, é tão profundo, isso é uma simplicidade, mas ao mesmo tempo ele é tão profundo, isso traz muita confusão e muita gente, a maioria de nós, com certeza, não consegue penetrar nessa profundidade. Exatamente. Por isso que a gente está aqui ralando, né? Muito profundo, é um meio paradoxo, mas tudo bem. É simples, mas é profundo, né? É simples, mas não é fácil, como disse a Alana. Tão próximo quanto os filhos que não conseguimos enxergar. Mas assim, foi só sair do retiro porque chegou um cara da imigração. Então, pensa, 4 meses antes dela terminar, ou 3 meses antes de terminar, né, o tempo dela, teve que sair, porque é a imigração. Imagina que bad karma dessa turma da imigração indiana lá, né? Eu tava lembrando também, pessoal, rapidinho, olha, juro que é 2 segundos, depois a gente vai continuar a estudar o estudo. Só vou mostrar para vocês esse trechinho aqui desse vídeo, que não tem nada a ver, o resto não tem nada a ver, mas só isso aqui, ó. There are these 2 young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" And the 2 young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?" Que diabo é água? É maravilhoso, né? Que diabo é água? Exatamente isso. É exatamente isso. Que diabo é consciência? Esse vídeo é muito bonito, porque não assistiu, eu vou postar lá já também no grupo, porque ele é todo bonito. Na verdade, não é que não tem nada a ver, tem a ver, mas só que é um pouco diferente, é outra parada aqui. Mas esse início sempre me lembro, what the hell is water? Os peixinhos nadando, what the hell is water, né? A gente é mais ou menos isso. A natureza da mente, que diabo é mente? Mais ou menos assim, né, nessa situação. E assim, só para a gente continuar, né, não querendo alongar nisso, né, mas assim, para a gente continuar o estudo aí, mas para pôr isso para a gente pensar também, assim, que eu acho que em algum momento, em alguma meditação, em algum retiro, em algum momento, a gente... Né? E acho que a questão é por quantos segundos, como ela falou, por quantos segundos que a gente conseguiu manter isso? Porque a gente, agora mesmo que você fez assim, ó, eu fiquei pensando assim, ó, eu fazia assim quando eu era pequena, sabe, com esses 2 dedos, eu não conseguia fazer assim, né? Aí, de repente, um dia, não sei por conta do que, a gente consegue tirar som disso daqui, né? E eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu fiquei muito tempo assim, quando eu era pequenininha, com esses 2 dedos aqui, tentando fazer isso, né? E eu acho que é mais ou menos isso. E aí, na hora que você sente você consegue voltar ali, porque você já fez 1 milhão de vezes, você consegue voltar ali, 1 milhão, né? Então, eu acho que a questão, para a gente que está aí praticando um tempinho, eu acho que a questão é assim, ó, como é que a gente volta ali, aonde a gente, né, encontrou isso, né? Porque às vezes você fica 1 ano e não consegue voltar ali aonde você já visitou por alguns minutos, né? Eu acho que o Lama fala que a gente precisa de estabilidade, né? Por isso que chama até fundamental, porque ainda que a gente tenha esse vislumbre, vamos dizer assim, de Rigpa, né? A gente não sustenta, porque a gente logo se distrai, né? Começa a olhar para o lado, nossa, que tempo lindo, sei lá, né? Se distrai. E não sustenta de jeito nenhum, né? E também acho que tem o voltar para ali, sabe? Essa coisa de a gente daí reificar aquele momento e daí querendo ficar repetindo. E pelo que os mestres falam, né? Esse reconhecimento está num frescor, assim, num momento onde tudo cai, não é alguma coisa, né? Mas é o que acontece também. O Lama fala que aquilo vira uma doce memória, que você quer ficar lembrando depois, né? Mas não é o caso. Seria de novo dar de cara com aquilo e sustentar e não se perder, mas por isso que veio o treino, né? Mesmo assim, eu acho que ainda que a gente vislumbre, né? A gente saiba mais ou menos onde está, o que já pode ser bem raro, mas ainda que isso aconteça, a gente não sustenta. Ai, que me deu calor agora. Então tá, fofuras, vamos dar uma olhada
num trecho do que a gente tem para estudar agora. Deixa eu ver. Mandei todos esses links para vocês verem. Agora tem que achar de novo. Ah, mas está amarelado. Espera aí. Aqui. No último estudo, a gente viu esse trecho aqui, mas eu queria ver de novo, sabe por quê? Porque eu estava tão zoada aquele dia lá que eu nem sei se eu não falei besteira, sabe? Eu não estava conseguindo me organizar direito, estava possuída pelo Covid, né? Então, vamos ver de novo esse pedacinho, porque ele é muito importante também, né? Deixa eu só fechar umas coisas aqui. Ele é muito importante. Então, o Lama estava falando antes disso que na primeira fase... não, é aqui ainda. É nesse pedaço aqui que ele vai falar. Então, tem esse trecho do... esse que está em amarelo aqui é um trecho do texto raiz, né? Então... sou eu. Gê, só para te lembrar, antes disso, ele estava dizendo que o caminho da grande perfeição, a gente vai chegar em algum momento, né? Que a gente vai tomar agora, não a mente impura como caminho, mas a lucidez prístina como caminho, né? E que esse caminho é o caminho da grande perfeição, que todos os caminhos, né, não só budistas, mas todos os caminhos vão ter que... A gente vai ter que chegar nessa condição de estar praticando não mais como um ser senciente, mas agora como um Buda. Por isso que a gente vai tomar agora a natureza de Buda como caminho, né? Ele vai falar disso ainda aqui, um pouco mais aqui. Ele fala um pouco trecho que ele vai também. voltar a falar desse tema que você está falando, Flor, vamos olhar. Tá. Então, o texto raiz, a gente tinha parado aqui. Nesse sentido, existem dois tipos de lucidez prístina. A lucidez prístina do caminho e a lucidez prístina que está presente como a base. Quanto ao primeiro, a lucidez prístina do caminho, sua natureza essencial é o que se toma como caminho, quer dizer, é a prática, né? Essa natureza essencial, que é a expansão originalmente pura do espaço absoluto dos fenômenos livres de extremos, é naturalmente iluminada pela grande sabedoria que tudo permeia. Essa lucidez prístina é inefável. Então, assim, a lucidez prístina da base é uma coisa que sempre esteve presente, sempre vai estar, né? A lucidez prístina do caminho é aquilo que a gente devagar vai revelando, né? Mas só para chegar no fim, isso é a mesma coisa, realmente, né? Então, agora, na fase 1, nós tomamos a mente impura como caminho. A nossa mente, de ser humano, né? A mente que você já tem, com aflições mentais, de apego dualístico e assim por diante. Você toma isso como caminho, né? E conforme você vai olhando para ela e não se identificando, não reificando, mantendo a quietude frente aos movimentos da mente, que é a essência da prática, de estabelecer a mente em estado natural, você dissolve essa mente impura no seu solo luminoso relativamente puro, que é a consciência substrato. Então, o resultado da fase 1 é atingir shamatha, né? Então, dissolveu a mente humana no substrato. Lembra que a consciência substrato, ela não é humana. Ela não é nada. Ela é como ela compara com a medula, né? Com as células da medula, que elas podem se diferenciar em qualquer coisa, assim, mas elas ainda não se diferenciaram, né? Então, a consciência substrato, ela não é diferenciada ainda. Portanto, não é humana, nem animal, nem reino nenhum. Ela é a base de tudo isso, né? Então, a mente já se dissolveu ali, na fase 1. Agora, na fase 2, nós estamos tomando a essência da lucidez prístina da natureza como caminho. Peraí, deixa eu ver uma coisa só. Tinha ficado essential of natural, natural como caminho, acho que é natural, aqui não é natureza, natural como caminho. A lucidez prístina natural como caminho, né? Ou a natureza da lucidez prístina, mas, enfim, tomando a lucidez prístina como caminho, não é mais a mente humana, né? E o que é a essência da natureza, ou da lucidez prístina? É o espaço absoluto dos fenômenos, Dharma Dhatu, também chamado de Chittata, a natureza real da mente, livre de extremos, de todas as categorias conceituais, naturalmente iluminada, que é essencialmente a prática que a gente fez, né? O Lama apontando lá, o Guru Rinpoche apontando, olha, não é um nem muitos, não é nascida nem morre, não veio nem vai, né? Não é pura e não é impura, enfim, todos os extremos, né? A natureza da mente é livre dos extremos, é como se fosse o espaço, né? Só que nesse caso o espaço de todos os fenômenos, né? Só que esse espaço ele não é vazio, ele é iluminado pela grande sabedoria que tudo permeia. Isso é claro, transcende totalmente o intelecto, transcende os pensamentos, transcende as palavras.
Então, não é a nossa mente comum que vai acessar essa natureza livre, né? Ela vai precisar ser transcendida, porque ela atrapalha, né? Ela obscurece, na verdade, né? É isso que estamos tomando como caminho para a fase 2. Então, para isso, você deve ter alguma percepção, alguma compreensão da natureza essencial vazia da mente. E assim, neste caminho da grande perfeição, como qualquer outro caminho espiritual, ele consiste de 3 aspectos. Então, peraí, antes disso aqui, né? Então, um pouco o que a Lana estava dizendo, a Flori, a gente precisaria ter algum gostinho, né? Disso que transcende o intelecto, dessa experiência que transcende a mente comum, né? Porque daí a gente pegaria essa experiência como caminho, porque a gente vai querer estabilizar, vai querer ampliar, vai querer repousar nessa experiência e cada vez mais se libertando dos conteúdos da mente comum, né? O Lama falava que era como essa fase 2, era como quando você pega um cão perdigueiro e você dá uma roupa da pessoa que ele está querendo procurar, né? Esfrega a roupa na cara do cachorro assim e solta o cachorro, né? É um pouco assim, a gente já sentiu o cheiro de Rigpa e a gente vai atrás. Mas a gente precisa ter sentido o cheiro de Rigpa, senão a gente fica correndo para lá para cá e não vai para lugar nenhum, né? Então, a gente precisaria ter esse vislumbre, né? Da natureza vazia da mente, quer dizer, do que está além da mente conceitual, da mente dos pensamentos e tudo mais, né? Para aí a gente poder ir... Porque daí o caminho vai ser repousar, né? Como ele vai falar agora. Não é fazer outras coisas, porque tudo que a gente quiser fazer vai ser ativado, vai ativar a mente de novo, conceitual, né? Então, aí vem a ideia da não meditação, do não, que ele vai falar agora. Não vou ficar... Vamos ver, porque ele vai falar disso agora. Então, nessa fase 2, a gente toma, né, a essência natural da mente como caminho. Assim, nesse caminho da grande perfeição, como qualquer outro caminho espiritual, ele consiste em 3 aspectos: visão, meditação e conduta. E assim vemos novamente, por exemplo, o budismo, visão, meditação e conduta, para aqueles que seguem o caminho do Shiravaka, para quem segue o caminho do Bodhisattva, para seguir o caminho do estágio da geração, da completude, a visão, meditação e conduta. Para todos esses, essa é a estrutura tríplice: visão, meditação e conduta para todos os yanas anteriores. E agora nós nos voltamos para essa tríade no yana mais elevado, o Ati Yoga. Então, como é que é essa tríade de visão, meditação e conduta? Aí não vai mais falar do que a Flori estava falando, mas a gente pode voltar no texto depois e ver. Porque como agora, o Dzogchen, né, essa fase que a gente está agora, transcende a mente, né? Então, transcende que mente? Transcende a mente budista, transcende a mente cristã, transcende a mente do bom, transcende a mente de qualquer praticante, né? Está além, né? Por isso que o Lama fala que o Dzogchen é uma prática universal, porque ela não é que ela é melhor, é porque ela está além de todos os conceitos que estão envolvidos com qualquer tipo de caminho espiritual, seja budista ou não budista, né? Ela está além, a ideia que o Lama apresentava antes lá era de que todas as tradições espirituais elas vão convergir de uma forma, cada um com a sua forma, né? Elas precisam, para chegar na culminância, elas precisam chegar nesse ponto de transcender a mente comum, né? E aí é o Dzogchen. Mas não é que o Dzogchen é budista, né? O Dzogchen seria a grande perfeição de qualquer caminho, né? De qualquer caminho. Não é porque, tudo bem, então vamos usar o caminho cristão, porque no fim vai chegar no budismo. Não é isso. Vai chegar no Dzogchen, que é a grande perfeição do caminho cristão. Vai chegar no Dzogchen, que é a grande perfeição do caminho do bom, grande perfeição dos espíritas, do islamismo, sei lá o quê, né? Mas vai ter um ponto que todas as tradições vão levar a gente para o mesmo lugar. E daí, a partir daí, solta a mente comum e pronto, chegamos na grande perfeição, que é uma só, né? Que tudo abrange. É super bonito. Da realidade, a gente pode dizer assim, né? Mas agora... A realidade. Bom, todas as tradições têm essas 3 coisas, né? Uma visão, né? Como que se medita, como é que se estabiliza essa visão e qual que é o resultado dessa visão, como que essa visão se manifesta. Então, todas as tradições têm isso. Como é que é isso no Dzogchen, né? Então, a esse respeito a essa tríade, visão, meditação e conduta. E quais são essas 3 agora no Dzogchen? O caminho seguido por todos os Budas do passado, presente e futuro. Quais são esses 3, né? A visão
isso aqui é super legal de a gente estudar. Por isso que a semana que vem, se a gente não for mesmo assistir o Mingyur Rinpoche, vale... E acho que mesmo que a gente... Mesmo que tenha o Mingyur Rinpoche, depois a gente pode, no próximo encontro, assistir o Lama falando assistir o vídeo do Lama desse trecho aqui. Porque bobear é a essência do caminho todo, né? Eu sei que toda hora a gente fala a mesma coisa, mas nesse caso é. Então, a visão no Dzogchen é uma visão que não tem ponto de vista, ela não tem referencial. A meditação não tem modo de cognição, e a conduta é livre de qualquer modificação. Então, para chegar nesse ponto, você deve, nesta vida ou na anterior, já ter se familiarizado profundamente, amadurecido, para abraçar a visão de mundo do Shravakayana, do Bodhisattvayana, do Vajrayana, abraçando a miríade de meditações, engajando-se em meditações ao longo desses vários caminhos espirituais e, é claro, adotando os modos de vida íntegros de cada um dos yanas, do Shravakayana, do Bodhisattvayana, do Vajrayana. Mas agora, nós chegamos ao Dzogchen e não estamos adotando um sistema de crenças, uma doutrina com a nossa mente de ser humano, de ser senciente. Nós não estamos adotando um ponto de vista. É super louco, porque... Só ver o eu no espaço, punk, é. Mas é louco porque, assim, o Dzogchen, ele não tem mais os referenciais da nossa mente comum, né? Por isso que a gente mal consegue imaginar como é que é. Então, tudo que o Lama vai explicar é assim, ó, é livre dos referenciais da mente comum, é livre da meditação tomando algum tipo de visão construída, é livre da conduta do faça, não faça, não sei o quê. Porque está além da mente comum, né? Mas aqui, como o Vinícius falou, tem muita margem para confusão, né? Porque para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa, de fato, ter transcendido a mente comum, né? Não é assim, eu tô aqui cheio de confusão, mas agora eu não tenho referencial nenhum, eu não vou mais meditar, né? Eu vou agir do jeito que eu quero com a louca sabedoria. Não, confusão na certa, né? Mas chegamos nesse ponto. No Dzogchen não estamos adotando um sistema de crenças, uma doutrina com a nossa mente de ser humano, de ser senciente. Nós não estamos adotando um ponto de vista. Não estamos usando a mente do ser senciente para nos envolver em meditação, para cultivar a mente. E quando se trata da nossa conduta, no estado pós-meditativo, nós não estamos modificando o nosso comportamento para que ele fique em conformidade com algum tipo especial de estilo de vida espiritual. É negativa, 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 o Lama fala em inglês. Negativa, 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 né? Não tem um ponto de vista, não tem uma meditação e não tem uma conduta específica que se adequa, né? É por isso que é universal. Então, se você é um cristão, até, mas não incluindo esse ponto, você teria algum tipo de visão de mundo cristã, meditação cristã, conduta cristã, ou hindu, ou cristã, e assim por diante. Acho que, sei lá, vamos repetir aqui. E assim por taoísta, assim por diante. Mas quando você chega ao ponto culminante da grande perfeição do seu caminho, mais cedo ou mais tarde chegará um ponto em que não estaremos mais ativando a condição de um ser senciente para adotar uma visão, seja ela de que tradição for, se envolver em uma meditação, seja ela de que tradição for, e nesse tipo particular de conduta, de modo de vida. É por isso que é universal. Porque não ter qualquer ponto de vista não é budista, a não meditação não é budista, e a conduta sem qualquer modificação não é budista. É a grande perfeição. E pode-se dizer, então, que a grande transcendência do budismo, que é a grande transcendência do budismo como um caminho a ser seguido por seres sencientes. Não é bonito isso, amores? É muito bonito, né? E aí a prática principal é a prática que a gente fez hoje, né? É a prática de ir desativando o corpo, a fala e a mente do ser senciente. Porque isso a gente sabe o que é, né? É como se a gente fosse dando passos para trás, como diz o Lama Santen também, né? A gente vai dando passos para trás, a gente desativa, para de mexer o corpo, para de se identificar com o corpo, a gente para de falar, para de se identificar com a fala, a gente para de se identificar com a mente. Então, a gente vai dando passos para trás, como se a gente fosse desativando o corpo, a fala e a mente do ser senciente, né? Para cair de costas no Dzogchen. Fala, Matias. Isso então é o ponto onde... Maldita caixinha.
Fala, Morei. O Lama, né, o ponto onde o Lama Alan Wallace fala que todas as religiões se encontram finalmente, né? Ele fala que é como diferentes entradas, né? E eles se encontram lá. É isso, né? Mas É então, muito... se encontram lá, porque nesse ponto a mente toda, como um todo, vai ser deixada para trás, né? Aqui tinha, né, a visão cristã, que tinha a visão hindu. Não é que todos vão, por fim, se render a uma determinada visão que é a do Dzogchen. Não é isso, né? Que todas vão ser transcendidas. É super bonito isso, super bonito, né? Fala, Aninha. Isso é maravilhoso, né? Agora, eu fiquei com uma pergunta comigo, assim, porque na tradição budista é muito importante a questão não dual, né? E nas outras tradições, a questão dual existe, né? Quer dizer, ou pelo menos na minha ignorância, né? Eu não se toca nesse assunto, né? É dualista. Não sei, Aninha, eu não entendo nada da cristã, mas não seria a comunhão com Cristo? Não seria buscar essa fusão, se fundir com Deus, com Cristo? Eu acho tão parecido, que eu não sei, eu, na minha ignorância também, né? Eu fico na coisa da tríade do cristianismo, né? Não eram os 3 Kayas também, sabe? Alguma coisa parecida com os 3 Kayas. Eu fico pirando nessas coisas, nessas convergências. Mas o budismo, ele também tem o caminho dual, né? Total, assim, todo o caminho do Bodhisattva, ele é dual. Muito lá na frente ele é dual também, né? É que a gente vai buscar a não dualidade ao longo de todo o caminho. Acho que desde o começo a gente busca isso. Mas eu acho que na tradição cristã também essa coisa da comunhão com Cristo, né? Como é que... Nem lembro mais as preces, mas... Ô, Jane, quando teve aquele retiro do Lama Sonam, ele falou da compaixão até as últimas consequências, né? Ele falou sobre isso. O Lama Santen também fala para gente continuar, mesmo quando, às vezes, a gente está encontrando um obstáculo. E no cristianismo, toda a base do cristianismo é essa compaixão até as últimas consequências. E essa coisa que você falou tem a ver, eu também penso isso, porque eu tenho uma trajetória cristã, né, de apostolado de oração, Legião de Maria, tal, e aí eu fico identificando também coisas, como você está falando, assim, eu fico pensando, tal, mas tem muito a ver tudo isso que você está falando. Eu acho que tem, sim. Sim. Tem a comunhão dos santos, você vê assim, essa ligação, o que eles faziam não é muito diferente do que a gente ouve dos mestres, assim, e tem os padres do deserto também, né, que são contemporâneos desses textos que a gente estuda, né? Inclusive, esses dias eu fui numa solenidade e eles fizeram uma oração de um Pai Nosso que eu tenho certeza que é baseado nas paramitas. Não, eu vou colocar a pessoa que leu lá, até eu brinquei com ele, falei, você é budista? Ele falou, não, mas aí é de um monge do século, lá do comecinho, logo depois de Cristo, entendeu? Então, você vê que alguma coisa ele teve contato, porque é igualzinho. Eu tenho um livrinho, eu acho, se é que me devolveram, porque eu andei emprestando, ele chamava Oração ao Cosmos, e eram várias traduções diferentes do Pai Nosso do aramaico diretamente, porque do aramaico ele foi traduzido para um monte de idioma e foi se perdendo, né? Mas é a coisa mais bonita do mundo, assim. E também tem muitas coisas parecidas. São Francisco de Assis, tudo aquela prece de São Francisco de Assis. Se aquilo não é Shantideva, gente, eu não sei o que é, sabe? Vocês não eram emanações um do outro ali, eu não sei mais o que é. Enfim, assim, a coisa bonita mesmo, que eu acho que em muitos pontos as tradições verdadeiras, autênticas, elas vão convergindo, né? E a gente aqui... Ô, Jeane... Oi, fala. Eu participei de um estudo, um retiro de yoga e tal, e aí, assim, a visão é bem hindu, né, e estava fazendo um estudo a partir dos sutras, e aí o professor, ele ainda teve, assim, ele ainda veio falar do budismo, né, ele falou assim, não, que no budismo você chega num ponto em que você se desfaz,
E aí no hindu, no hinduísmo não tem isso e tal, é preservada, sua essência é preservada. Ah, mas tem isso, viu? Porque eles têm uma noção de Atma, né? Então assim, então eu acho assim que há para eles essa imagem de culminância, mas eu fiquei meio na dúvida se era uma preservação de uma identidade. Eu não entendeu? sei, Julie. Depende. A gente também tem que pensar, né, que podem ter dentro do que a gente chama de hinduísmo, né? Pode ter muita coisa ali dentro que a gente não conhece, né? De várias escolas, vamos dizer assim, como na budista, né? Se alguém for conversar com um budista Shravakayana, talvez ele saia com a impressão de que, não, os budistas eles não acreditam numa natureza de Buda, sei lá eu, né? Que ideia errada que eles podem ter, né? Porque é uma escola diferente, tem um método diferente e tudo mais, né? Então, não sei, a gente precisaria se aprofundar. Mas aí eu fui prestando atenção nos próprios sutras e no que foi sendo tratado, nas inúmeras vidas, nas identificações. Então, assim, o sutra não deixa claro que há uma identidade. Há algo que ultrapassa... Você está falando de que sutra? Os sutras que eles trabalham, né? Do hinduísmo? Do hinduísmo. Sei lá, eu não sei, Lívia. Aí eu fui vendo isso e aí realmente eu fiquei com isso. Parece que as coisas meio que se encontram mesmo. Pode ser uma interpretação. Isso colocou ali. E aí o Vedanta é muito interpretação. Dzogchen mesmo. Uhum. O Vedanta é super Dzogchen, realmente. Fala, Cris, daí a gente vai encerrar. Então, só queria complementar isso, né? Porque eu estudei Vedanta há vários anos. E a visão de Vedanta é exatamente da não dualidade. Só que dentro do que a gente chama de hinduísmo, tem várias visões, né? Você vai ter os Vaishnavas, vai ter os Shivaístas, vai ter uma série de linhagens diferentes. E a culminância delas é Vedanta, a não dualidade. Então, nesse ponto, é totalmente Dzogchen, né? É exatamente o que a gente está falando aqui. Às vezes a gente ouve um mestre de Advaita Vedanta falando e fala, nossa, isso aí deve ser algum mestre budista, você vai ver a Advaita Vedanta. Né? Mas é super budista. Você só reconhece porque ele fala de Deus. Aí você fala, não, Deus não é budista. Mas... poderia ser, né? Exatamente a mesma coisa mais bonita. Viu, Gê? Te falar duas coisinhas aqui que você falou que a gente vai encerrar rapidinho, que eu tenho pensado muito nisso, sabe? Então, eu acho uma oportunidade ótima para estar falando isso. Você sabe que eu não fui criada na religião, na tradição católica, mas admiro muito, né? Admiro muito. E assim, ó, Gê, eu tenho pensado muito nisso, porque quanto mais a gente entra, principalmente no Vajrayana, ela é bem dogmática, né? O Vajrayana ele é bem dogmático. E eu tenho percebido, assim, já há mais de 2 anos, vamos dizer, dentro da pandemia para cá, assim, para mim é impressionante, assim, a intimidade, vamos dizer assim, que a tradição católica e a tradição vajrayana dentro do budismo tibetano, ela traz, assim, sabe, para mim, porque para eu dizer Tara e Nossa Senhora é mais ou menos a mesma coisa, assim, dentro do meu coração, assim, né? Falar dos santos e falar dos grandes Mahasiddhas é mais ou menos a mesma coisa dentro do meu coração, né? Então, não sei dentro do budismo como um todo, porque conheço muito pouco do Zen, né? Sei que ele não é tão dogmático quanto o Vajrayana, né? Mas o Vajrayana me impressiona, assim, mas 2 coisinhas só. Aí, quando a gente vê o Dalai Lama beijando Desmond Tutu como eles irmãos, né, fica muito forte isso para mim. E quando 2 oportunidades que eu tive na Palas Athena de fazer meditação com um frei chamado Lawrence Freeman, né? Meu, é uma meditação assim de chorar, né? E eu que não tenho intimidade com a religião católica, né? Mas é assim, me parece que é nesse lugar, né, claro, luminoso,
não dual, né, que a gente vai. Então, queria só trazer essa visão entre o Vajrayana e o catolicismo, que, para mim, né, já há uns 2 anos tem sido muito forte assim, a proximidade. Uhum. Vans, quer dizer alguma coisa? Não. Vanessa, você está com o microfone aberto, Meu quer dizer Deus, alguma coisa? não, acho que levantou a mão sem querer. Bom. Então Opa, não, amores, não, agora... desculpa. Tá bom, Van. O Lawrence Freeman é amigo do Alan Wallace, eles fazem eventos juntos, inclusive. Fizeram várias coisas juntos já. Então, mas o ponto todo é assim, claro que as tradições, elas têm muitas diferenças, muitas semelhanças, né? Mas o que o Lama está dizendo aqui é que sejam lá quais forem os caminhos e as visões e as meditações, o que for, a culminância transcende a mente humana, né? E junto com a mente humana vai tudo o resto, né? Qualquer tradição que você tenha seguido, qualquer método que você tenha aplicado, né? Isso que eu acho incrível, assim, de a gente pensar. Bom, fofúrias, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou exportar essa transcrição e vou colocar lá no nosso Drive para vocês poderem ler, porque acho que agora a gente está num momento muito importante, assim, de a gente entender essa parte aqui, né? E de seguir com essa prática de estabelecer corpo, fala e mente no estado natural como uma prática de apontamento de natureza da mente mesmo, né? Essa prática que a gente fez. E tem também a transcrição da meditação, que é um trecho do Natural Liberation mesmo, né? Do livro de Guru Rinpoche dos 6 Bardos, né? Então, acho que é muito importante a gente estudar mesmo, né? Para se preparar melhor para quando o Lama vier em outubro. Certo? Vier para cá, né? Para o nosso Zoom, né? Basicamente, né? Mas tudo bem, vier. É como pode ser, né? Então tá, fofinhos, fofinhas. Vamos então fazer a dedication. Hoje eu estou enganada ou, para quem quiser se aprofundar, tem também um retiro do Alan Wallace dos 6 Bardos disponível? Eu não lembro, acho que só está em áudio dos 6 Bardos, né? Mas não é esse texto, não é o Natural Liberation. Tá. É os 6 Bardos do Essência Vajra, do John Limpa mesmo. Maravilhoso, quem quiser, né? Sim. Mas não precisa, assim, não é exatamente né, sobre os 6... esse trecho aqui, esse texto que o Lama usou como uma prática de meditação, faz parte do capítulo de meditação, do bardo da meditação no Natural Liberation, né? Mas tem também os 6 bardos do John Limpa, né? Então, vamos lá. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonam de Tanchesi Pani, Tonene, Pedranam, Pajeshin, Keganati, Balon, Trupai, Sipechole, Droa, Droa, Show. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garira we korui jinkan supandandeu amalo juene cherezi guantenzin jatsoi japekau jebadu tenjuchi. Garira we korui jinkan supandandeu amalo juene cherezi guantenzin jatsoi japekau jebadu tenjuchi. Essa longa vida ao Lama Wallace. Tempa tu ando je chan chen da gyu kan san zin pe makarai. Tenzin ke bo sha pe tempa da ze trini da shin do seu waju. Ta kodrola jan pe cha chen. Pa ke zandra menan ten du tsi kyan. Alan Wallace, Shedrakpa,
Yi Kebo Shenpo Shape Tengyuchi Zamlin Chi Dan Ke Panu Chok Su Gil Teni Yu Tabur Sil Zepa Lopon Ke Ki Ku Tse Zetrin Gedro Kanta Pelam do Tripadu. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam afirmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa, em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa a sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpo é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Emaho, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo Avalokiteshvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, posso eu seguir para lá, sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, posso eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vapodanaya Soha. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ken Locho Sun Rin Loche Zan Lin Sasun Chapa Pel Droju Chosun Nawada Midrado Sun Gele Shon. A gente podia repousar só uns instantes antes da gente encerrar. O Lama Sonan, querido, ele sempre diz que depois de uma prática, seja ela qual for, a gente deveria repousar um minutinho, assim, na evenness, que ele fala, né? No estado natural, vamos dizer assim, da nossa mente, né? Mais próximo que a gente puder. Então tá, meus amores, então na semana que vem, se não for transmitido os ensinamentos do Mingyur Rinpoche, cada um faz prática na sua casa. Eu vou passar os trechinhos todos para vocês. Senão a gente acompanha os ensinamentos do Mingyur Rinpoche, tá bom? Beijos, amores. Até semana que vem. Obrigada, querida. Tá, obrigada, gente. Beijo, Gê. Tchau, gente. Obrigada, Gê. Um Boa beijo. semana para todo mundo. Beijo, boa semana. Obrigada. Beijo. Semana. Obrigada. Obrigada.